Bom, pessoal, boa tarde. Aí tô cumprindo aqui a minha promessa e vou falar um pouquinho sobre então o capítulo 23. Daqui a pouco eu gravo mais uma apresentação para vocês sobre o capítulo 24 de Geografia 1, conteúdo do terceiro ano. Bom, o conteúdo aqui desse capítulo está muito associado a questões relacionadas a conferências internacionais de acordo climático. São momentos, né, e avanços que aconteceram em cada um desses momentos em relação à pauta ambiental, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Só para lembrar, recursos naturais, a gente já falou disso, né? A gente passa a utilizar e entender a natureza como recurso ali depois da primeira revolução industrial. A gente passa então a enxergar a natureza como recurso e a gente vai então olhar para a natureza com esse viés, que é diferente do conceito de meio ambiente, que a gente não está olhando só para o recurso em si, mas a ideia de correlação entre diferentes perspectivas ambientais, né? Então a gente chama de meio ambiente não só um único ou um olhar singular sobre um material, sobre um recurso, sobre um minério, sobre água. A gente usa o conceito de meio ambiente quando a gente está falando das relações existentes entre aquele recurso que você está, né, no caso, almejando, e a relação dele com todas as outras formas, seja de vida animal, vegetal ou até mesmo com outros elementos da natureza. A ideia de sustentabilidade vai aparecer muito nesse capítulo também, eu resolvi já trazer ela aqui logo de cara, porque é um conceito teoricamente até recente, a gente vai ver aqui quando ele surgiu, mas é a ideia da gente tentar usar esses recursos naturais com um pouco de parcimônia, com uma perspectiva mais de longo prazo, tá? Vale lembrar que a gente pode usar esse termo sustentabilidade associado a outras áreas, a economia, por exemplo. Você tem um negócio sustentável, você tem um negócio que vai conseguir, por exemplo, se alimentar ao longo de gerações, né? Ou tem um crescimento sustentável, aquele crescimento que é recorrente, é constante. Tá? Então a gente pode aplicar esse conceito para outras áreas, mas aqui a gente está falando de sustentabilidade ambiental, ou seja, é a gente tentar usar esses recursos ambientais que a gente acabou de falar, só que com parcimônia, preocupado sempre com o que vem no futuro, o que vem à frente. Quando essa questão começa? Nossas discussões sobre meio ambiente vão ganhar fôlego a partir da Conferência de Estocolmo. Um momento antes da Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 72, mas um grupo de cientistas chamado do Clube de Roma, ele já tinha levantado hipóteses científicas, e aí seguindo, sim, um rito científico, né, a metodologia científica, constatando possíveis interferências do homem no meio ambiente de maneira mais contundente, de maneira mais agressiva. Então, esses relatórios promovidos pelo Clube de Roma vão fazer então com que, pela primeira vez, países, um grande volume, né, uma grande quantidade de países organizados pela ONU, vai se reunir então na Conferência de Estocolmo para discutir meio ambiente. Tá? Então, há aqui uma perspectiva de países desenvolvidos e subdesenvolvidos propondo soluções e discutindo sobre o meio ambiente pela primeira vez. O que sai dessa conferência? É criado, então, um Programa das Nações Unidas para Monitoramento Ambiental, PNUMA, está escrito ali, né? E a Declaração de Estocolmo vai começar a tentar promover uma industrialização e desenvolvimento de maneira mais controlada. Vai começar a tentar, então, ditar normas e medidas para que a gente freie os impactos, os possíveis impactos que estamos causando. É o início de uma discussão, é o início da nossa conversa aqui. 10 anos depois, temos uma outra conferência importante, a Conferência de Nairobi, e ela vai fazer uma reavaliação do que foi dito antes, 10 anos atrás. O quanto avançamos, o quanto regredimos, será que é isso mesmo? Países, então, subdesenvolvidos vão ser até muito criticados por estarem, né, promovendo o intenso uso e intenso impacto do meio ambiente para desenvolvimento, né? A gente vai ter avanços aqui, vamos ter, né, a ideia da importância de você recuperar áreas degradadas. A discussão ela avança consideravelmente, mas ainda a gente não tem um plano, uma medida bastante determinada e delimitada para como proceder a longo prazo. Em 85, um evento fora aqui do nosso contexto, que é
o que os nossos responsáveis chamam de buraco na camada de ozônio, né? Esse termo a gente não usa mais, a gente usa rarefação da camada de ozônio. O ozônio é um gás importante na nossa atmosfera e certos componentes que nós usamos aqui na troposfera acabam reagindo com esse ozônio e transformando ele em outro gás, o que faz com que haja menos concentração então de ozônio puro, né, na nossa atmosfera. E a gente sabe que esse ozônio é importante para filtrar raios ultravioleta. Então a gente precisa desse ozônio e estamos retirando cada vez mais esse ozônio da atmosfera. Então essa discussão, essa constatação desse buraco na camada de ozônio vai acontecer em 85, o que faz com que em 87, lá em Montreal, uma das principais discussões desse momento, desse encontro, seja justamente como proteger essa camada, né? É a discussão do momento. A decisão tomada é a regulamentação de clorofluorcarbonetos, um princípio químico muito utilizado na época em refrigeradores, em desodorantes, em ar-condicionado. Ou seja, a gente vai ter uma mudança na forma de produzir esses eletroeletrônicos, esses aparatos, para que a gente reduza a emissão desses clorofluorcarbonetos, para que eles reajam menos com o ozônio e aí não haja essa retirada de ozônio da atmosfera. Então, o protocolo de Montreal ele é bastante específico com relação a essa redução e, já vou dar o spoiler aqui, ele vai ser bem sucedido a longo prazo. A gente vai ver mais na frente que o ozônio está apresentando, de fato, uma redução, né, dessa rarefação. Né? A gente está tendo uma volta da quantidade de ozônio que a gente precisa. Mas, em 87, acontece também um outro evento importante. E esse evento importante, ele também tem uma sementinha antes. Assim como a Conferência de Estocolmo teve o Clube de Roma lá atrás como um propulsor dessa discussão, o relatório Nosso Futuro Comum, de 87, ele vai pegar muitas informações já promulgadas pela Comissão de Brundtland. Ela é uma cientista e essa cientista ela vai ser a primeira a relacionar, de fato, preservação do meio ambiente ou uma perspectiva ambiental a longo prazo com economia. Ela é a primeira a criar, então, a ideia de desenvolvimento sustentável. Esse conceito está no relatório da Comissão de Brundtland e ele vai ser aplicado no Nosso Futuro Comum de 87. Então, a ideia aqui é a gente casar desenvolvimento sustentável e crescimento econômico. Essa é a ideia. Já vou falar um pouco mais sobre desenvolvimento sustentável, mas é importante apontar que, olha, essa discussão sobre desenvolvimento sustentável vai acontecer lá na conferência, no relatório de 87, e a próxima conferência, a conferência que acontece no Rio de Janeiro, em 92, vai colocar em pauta essa discussão. Olha, esse conceito que apareceu aqui, ele é viável? Esse conceito ele deve ser posto à frente? Existem outras propostas? Então, o conceito de desenvolvimento sustentável vai ser muito debatido aqui na ECO 92. E aí anota no teu caderno aí, o que é o conceito de desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável prevê, sim, o uso de recursos. Isso é muito importante. Eu não estou falando em não usar. Não é uma perspectiva preservacionista. É uma perspectiva de conservação. Então, eu vou usar, sim, recursos, porém, vou me preocupar com as gerações futuras ao fazê-lo. Então, esse detalhe é muito importante. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele aplica, sim, o viés econômico, porque essa é a saída vista a partir da comissão de Brundtland. Né? Então, a ideia é assim, vou usar os recursos. Porém, preciso usar eles com perspectiva das gerações futuras. E aí, atenção para essa expressãozinha, tá? Gerações futuras. Elas precisam ter acesso ou ao recurso em si, ou ao benefício promovido por aquele recurso, tá? Então, é um princípio mais a longo prazo. A ECO 92, de novo aqui no Rio de Janeiro, ela vai trazer ainda avanços com relação a outros conceitos, conceito de biodiversidade, de mudança climática, vai aparecer aqui, mas o principal documento que sai aqui da ECO 92 é a Agenda 21,
que foi a Agenda 21, Daniel? Estratégias para o desenvolvimento sustentável e combate a práticas danosas ao meio ambiente, e criação de convenções de desenvolvimento sustentável, biodiversidade e desertificação como meios de monitorar avanços. E, de novo, isso tudo para o século XXI. Estamos aqui na Eco 92, estamos no fim do século XX, estamos entrando no século XXI. Então, é uma agenda para o século XXI, são medidas e propostas para o século XXI. Esse documento é um documento muito interessante, se vocês depois quiserem dar uma olhada. Ele é um documento que parte de baixo para cima e não de cima para baixo. Ele não visa impor normas, impor quantidade de redução, impor práticas. Ele vai trabalhar sempre com o que é possível, o que as comunidades acham possível. Tá? Um documento interessante, mas fica aí a informação. Vamos lá. Bom, estamos chegando aqui próximo já, né? São 2020, 2022, na verdade, a última informação, então a gente está avançando aqui nessa linha do tempo. A terceira conferência, então, vai tratar do protocolo de Kyoto. Diferente do protocolo de Montreal, que a gente já viu agora aqui atrás, que vai aplicar normas para redução de efeitos na camada de ozônio, aqui o protocolo de Kyoto está trabalhando com a ideia de aquecimento global e gases de efeito estufa. Então a ideia aqui é controlar a emissão de gases de efeito estufa. É um efeito que a gente vai ver um pouco mais no próximo capítulo, um efeito simples, mas alguns gases na nossa atmosfera, eles retêm o calor, que faz esse efeito, né, de estufa mesmo, uma estufa de vegetais, por exemplo. Então a ideia aqui é a gente reduzir a emissão desses gases, sobretudo o CO2, e vai estipular também uma convenção de carbono, onde países que emitem pouco carbono serão beneficiados e países que emitem muito precisarão ser penalizados por isso, né? A gente já falou um pouco em sala de aula sobre isso, que esses créditos de carbono eles vão ter uma prerrogativa boa, porém um efeito não tão positivo assim. Rio+10, uma conferência que pouco falada, né? Uma conferência menor, mas ela vai revisitar conceitos anteriores, vai reagendar aí a Agenda 21, né? Ajustar esses eventos da Agenda 21 e associar a ideia de que pobreza causa impactos ambientais. Então, há necessidade de eu reduzir pobreza. Se eu reduzo pobreza, eu estou reduzindo impactos. Então, há uma prerrogativa aí da necessidade, então, da gente diminuir a desigualdade social e essa diminuição de desigualdade social ser também uma prática ambiental. A gente vai fazer essa relação. Vamos aqui, estamos no finalzinho, tá? Tá chegando, 2009. Falta pouquinho. Bom, a COP15, e aí presta atenção no seguinte, COP15, COP20, 21, na verdade. O que é esse COP15, o que é esse COP21? Sempre esse 15, por exemplo, que vocês estão vendo aqui, tem a ver com anos que se passaram desde a primeira conferência. Então, é só você pegar aqui, por exemplo, o 2009 e você reduzir 15 anos que você vai ter a primeira COP, por exemplo, tá? Então, atenção que esses números às vezes são o motivo da questão, são o objetivo da questão, estão tentando desviar sua atenção com esses números para te confundir. A maior parte deles tem a ver com quantidade de anos que se passaram, tá? Então, não é uma prerrogativa muito difícil de a gente pensar lá na hora da questão. Lembra que essas conferências estão trabalhando com números e elas associam sempre esses números a tempo, a maioria das vezes, tá? Bom, a COP15 vai determinar então aí mudanças no protocolo de Kyoto, vai trabalhar novamente em um olhar sobre as mudanças climáticas e vai estipular em um termômetro, isso é importante, né? A ideia é de que limitar esse aumento de temperatura a menos 2 graus Celsius, né, do aquecimento global, seria fundamental para a manutenção da nossa forma de vida. Então a gente precisa frear o avanço desse aumento de graus Celsius na nossa atmosfera em não deixar esse número chegar a 2 graus Celsius. Então aqui na COP15 a gente tem pela primeira vez aí um termômetro, uma linha de chegada, né? Na verdade não de chegada, é onde a gente não deve chegar no final das contas, né? Bom, com todas essas mudanças acontecendo aí
forma de produzir. Lembra que a gente está falando aqui passamos já por aqui por quase 40 anos de história, né? Ao longo desses 40 anos, esse avanço de tempo, algumas questões ficam mais perceptíveis. É o exemplo aqui. As mudanças climáticas se tornam muito perceptíveis ao longo desses 40 anos. O aquecimento global ele deixa de ser um assunto somente do mundo acadêmico e ele passa a ser algo facilmente detectável. Então, as questões com relação a ele ficam cada vez mais populares. É por isso que a Rio+20 ela é uma conferência que ela vai ganhar um tom popular de fato, né? Ela vai ser muito comentada, aconteceu em 2012 aqui no Rio de Janeiro também, e esperava-se então nessa Rio+20 um documento que estipulasse aí se normas e medidas específicas de quanto reduzir, como reduzir, quanto cada país precisa avançar nessa estrutura, mas esse documento com caráter de lei, com imposições do que vai acontecer caso algum país não cumpra com o combinado, isso não acontece aqui na Rio+20. Então a gente ainda está caminhando para uma definição mais específica aqui na Rio+20. Ela vai renovar acordos firmados aqui na Eco 92, ela vai voltar a tentar trabalhar a ideia de erradicação com pobreza como um viés para reduzir aí impactos ambientais, e a perspectiva de uma governança global. O que é isso? É eu ter uma entidade, um grupo que vá conseguir coordenar esses esforços de maneira global. Se a gente não fizer isso, a gente está realmente trabalhando cada um por si, e aí a coisa fica bem complicada. Bom, temos então aí ao longo desse período aí após 2012, a camada de ozônio, como eu falei aqui, apresentou evidências de recuperação, um sucesso do Protocolo de Montreal, a emissão de emissões globais de CO2 sofrem redução, um avanço aqui do Protocolo de Kyoto, e a gente entra numa crise mundial de petróleo que vai impactar economicamente uma série de países. COP21, lá em 2015, a gente ainda está caminhando para um consenso. Alguns países vão ainda questionar as metas estabelecidas, sobretudo países desenvolvidos, que são os países que têm mais a perder com uma mudança de padrão, né? Se os países desenvolvidos são lideranças hoje, mudar esse padrão pode botar essa liderança em risco. A forma como se adaptar a mudanças do ponto de vista industrial e técnico pode impactar, de certa forma, no desempenho econômico desses países. Então, há essa discussão, há esse viés aí, que, obviamente, é uma forma de pensar individualizada e não mais holística, mais comunitária. Bom, na COP15, então, estabilização das emissões de gases de efeito estufa e contenção do aquecimento global, transição para uma adesão maior de fonte de energia renovável, um projeto que a gente está vendo sendo colocado em prática agora. Vários países já estão mudando essa matriz, essa discussão começa em 2015. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris. Então, atenção aqui, por favor, porque a COP21 vai estipular aqui objetivos para o desenvolvimento sustentável, né, colocar objetivos específicos para ele, e o Acordo de Paris é o acordo mais recente e ele vai ser muito cobrado em prova. Vamos lá. Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, 17 metas que contemplam melhoria da qualidade de vida e responsabilidade ambiental. Mecanismos que visam cumprir a Agenda de 2030 estão na pauta de todos os países membros da ONU. Pessoal, o colégio de vocês aí, o Santa Mônica, o nosso colégio, né, no final das contas, ele está trabalhando justamente nesse ano essas 17 metas de desenvolvimento sustentável. É tema, por exemplo, dos cientistas em ação que o Fundamental 1 está trabalhando. Então, a nossa escola ela sempre tenta trabalhar temas associados à ONU. Este é o deste ano, por exemplo. Então, é um tema que está em voga, tá? As escolas no mundo inteiro estão trabalhando esse tema. Então, a ideia é a gente ter essa educação ambiental, né, como uma ferramenta para combater esse aquecimento. E o Acordo de Paris, redução do aquecimento global por meio de um tratado social e econômico global. Vejam que é um tratado social e econômico. Ele não tem força de lei ainda que existam sanções, existam mecanismos, mas não há uma criminalização da não execução dos planos. Né? Mecanismos para estabilizar a emissão de gases de efeito estufa. Então, está avançando nesses acordos, mas a gente ainda não tem uma criminalização por parte de responsabilidades
governanças local que não cumpram com esses protocolos. Bom, COP21, foi feito um balanço do que a gente tem avançado, do que a gente tem perdido com relação a isso. A gente está estipulando aí novas linhas de chegada. 2030 passa a ser um novo marco aí para a gente apresentar objetivos, apresentar, né, metas cumpridas, garantia de limitar o aumento agora de emissão de temperatura a 1,5 grau, então é um ajuste do anterior, e apoio financeiro a países periféricos para tentar diminuir impactos ambientais. Essa ideia de transferência econômica para amenizar o impacto ambiental, ela é fundamental aqui, como a gente já viu lá atrás, a ideia da pobreza causar impactos ambientais, ela é bem recorrente há alguns anos aqui. Bom, e em 2022, um levantamento, conferência menor também, a Rio Mais 30, é uma ideia da gente fazer um levantamento dos últimos 50 anos. Vale lembrar que a nossa história aqui começou em 1972, na Conferência de Estocolmo. Então, 2022, 50 anos de discussão sobre questões ambientais. Então, a gente conseguiu avanços, a gente caminha a passos lentos para uma redução de efeito estufa, mas cumpre mencionar que a gente está caminhando aí para os últimos tempos por um aumento de 3,2 graus Celsius até 2100, e a nossa meta está em 1,5 grau. Então a gente ainda tem muito o que fazer e pouco tempo para tentar causar uma redução brusca, né? Então a Rio Mais 30 revisitou a Agenda 21, que é possível cada país fazer, para a gente tentar estipular metas mais reais, mais necessárias. Fortalecimento daqueles objetivos da ONU, lá, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a ideia de trabalhar a economia nessa perspectiva verde, perspectiva sustentável, levando o meio ambiente como um passivo econômico, preservar unidades de conservação, o ecoturismo como sendo atividades econômicas a serem incentivadas. É através do incentivo a essa economia que a gente vai conseguir sanar problemas ambientais, ou pelo menos freá-los, tá bom? Bom, finalzinho aqui vai trabalhar o Brasil nesse contexto. A gente já viu aqui que o Brasil participou de pontos importantes nessa linha do tempo. A nossa Constituição, de 88 é um marco, porque ela já traz essas prerrogativas ambientais dentro do texto da Constituição. Então, é dever, está prescrito na nossa Constituição, por exemplo, um conjunto de pareceres sobre meio ambiente. Trouxe aqui alguns. Por exemplo, recuperar áreas degradadas, promover manejo adequado, delimitar áreas de proteção ambiental, ações de educação ambiental, técnicas e substâncias que promovam risco para a biodiversidade devem ser controladas, penalizar indivíduos que estejam em desacordo com essas normas e exigir estudos periféricos para a implementação de qualquer obra, tem que ter estudo ambiental. O geógrafo, o biólogo, por exemplo, são membros dessa equipe que precisa fazer esse levantamento para qualquer tipo de obra, para qualquer tipo de intervenção maior no meio ambiente, na paisagem, a gente precisa desse estudo. Então, são só exemplos de como a nossa Constituição já prevê mecanismos de aferição e de cumprimento de leis que, na maior parte das vezes, elas não são fiscalizadas ou cumpridas, né, infelizmente. O livro de vocês fecha basicamente com unidades de proteção e unidades de uso sustentável. São unidades de conservação ambiental. É importante ressaltar, as áreas de preservação ambiental, elas têm graus de relação diferentes, interação do ser humano com essas áreas de maneira diferenciada. Existem áreas que são preservadas ao ponto do não promover a ideia da ação humana naquele espaço, a ideia é isolar aquelas áreas de fato, e existem áreas de uso sustentável, áreas que a gente pode visitar, que a gente pode pesquisar. Então, são relações diferentes com essas áreas de preservação. Vale a pena você dar uma lidinha aqui antes de fazer o seu simulado, antes de fazer o Enem, para que você tenha refrescado aí na sua memória que existem essas diferenças. E até mesmo dentro das áreas de preservação total e áreas de uso,
existem diferenças também. É muito pouco provável que você precise aferir aqui a diferença específica de uma para outra. É mais importante que você entender que existe uma diversidade gigantesca de áreas de preservação, do que elas preservam, de maneiras como elas agem. Tá bom? Pessoal, é isso. Eu vou gravar daqui a pouquinho a aula sobre o capítulo 24, que encerra o nosso conteúdo de prova. Espero que a gente tenha avançado aqui. É muita coisa, é muita informação, mas concentra aqui que eu acho que com essa explicação que eu fiz aqui ao longo desses 25, quase 26 minutos, pelo menos alguma coisa aí vai entrar na sua cabeça e aí na hora de ir na prova você vai lembrar. Importante ser ler também o livro, né? Não esquecer de fazer isso, fazer suas próprias anotações. Escrever e anotar fazem muita diferença. É a forma de você registrar esse conteúdo e faz com que você armazene ele de alguma forma, tá bom? Abraços e até a próxima.